Eu saúdo com alegria a todos vocês que agora estão comigo novamente para em conjunto meditarmos na Palavra de Deus. E nós temos hoje mais um texto muito bonito do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 9, os versículos 1 a 29. Nós podemos distinguir aqui claramente uma visão da glória de Jesus e uma atuação de Jesus novamente com os pés no chão aqui embaixo. A visão da glória de Jesus, onde ele é transfigurado, diz a Bíblia, muda a sua aparência num alto monte, ele aparece em Moisés e Elias. Então é um relance da glória que ele na verdade sempre teve, tem e terá. Só que ele não mostrava a sua glória constantemente aqui na terra, no seu estado de humilhação. Então, que Deus Espírito Santo nos abençoe nessa meditação de hoje. Diz o texto no início assim, 6 dias depois. 6 dias depois do quê? Daí nós lembramos o estudo da semana passada, quando nós tivemos a afirmação de Pedro sobre quem é Jesus. Ele disse: o Senhor é o Messias. E logo depois que Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição, ele fala claramente pela primeira vez da sua morte e ressurreição, da necessidade dela. O Pedro o havia recriminado, Jesus recriminou a Pedro, porque Pedro nesse momento estaria a serviço de Satanás. E agora, como que para fortalecer a Jesus, para cumprir o caminho do seu sofrimento e morte, que aconteceriam em breve, e também para fortalecer os discípulos que seriam os futuros líderes da igreja, nós temos essa história de Jesus sendo transfigurado. Isso em Marcos 9, então dos versículos 2 até o 13. Transfigurado é uma mudança assim, bem do grego, uma palavra transliterada do grego, metamorfose. Metamorfose é mudar de aparência, né? E aí Jesus diz que Jesus no alto monte, isso foi num dos montes da Galileia, não se sabe exatamente qual o monte, mas num alto monte, e em cima dos montes muitas vezes aconteceram eventos importantes, né? Jesus tinha tomado Pedro, Tiago e João, que seriam os 3 líderes futuros da igreja, né, em Jerusalém. Ele os leva para esse alto monte. Os outros discípulos ele deixa embaixo. E ali ele é transfigurado. A sua aparência, ele parece mais alvo, mais branco, a sua roupa também, do que qualquer lavadeira poderia lavar, branquear uma roupa, né? Os discípulos, eles ficam sem saber o que dizer, eles por um lado meio apavorados. O Pedro, de uma forma bem atrapalhada, ele vendo Jesus, Moisés e Elias, um de cada lado de Jesus, quem sabe, ele diz: mestre, queres que façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias? O Pedro não sabia o que estava dizendo, mas de alguma forma ele teve essa revelação. Apareceu a ele Moisés e Elias. Moisés, ele é o grande legislador do Antigo Testamento. Através de Moisés foi dada a lei no Monte Sinai. O Elias é um dos grandes profetas do Antigo Testamento, que foi levado por Deus, inclusive numa carruagem de fogo. A lei e os profetas, essas palavras resumem a escritura de então, a palavra de Deus, né? Então, como a lei e os profetas podem ser entendido também como lei e evangelho. Naturalmente,
o Moisés e Elias que aparecem, eles estão na glória, eles estão com Deus, eles são reconhecidos, então é como que uma brecha se abre, se rompe dos céus para essa glória aparecer, né? Mas eles estão com Deus, eles não voltam aqui na terra. Os discípulos tiveram a oportunidade de ver tudo isso. Em Lucas é dito, quando ele relata essa mesma história, né? Ele diz que em Lucas 9, 30, 31, eles que Moisés e Elias conversavam com Jesus a respeito do sofrimento e da morte pela qual ele passaria. Então, tudo na vida de Jesus aqui na terra se cumpre e tem o seu ápice, o seu auge no sofrimento e morte da cruz, culminando com a gloriosa ressurreição. É porque ali na cruz que Jesus providenciou eterna salvação para todos os que creem, que a sua morte é uma morte substitutiva. Ele derramou seu sangue em favor dos pecadores, e pecadores são todas as pessoas, de forma tal que os que nele creem têm a vida eterna. Esse é um plano aprovado por Deus, e eles, os discípulos, ouvem uma voz do céu que diz, a mesma voz que foi ouvida no dia do batismo de Jesus 3 anos antes, né, lá no Rio Jordão. Essa voz do céu dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi, deem atenção para ele. Agora a salvação é através dele. Ali, por ocasião do batismo, Jesus foi batizado com água no Rio Jordão, por João Batista. O Espírito Santo apareceu em forma como de uma pomba, e a voz de Deus Pai foi ouvida dizendo, este é o meu filho amado, esse é o meu filho querido que me dá muito prazer, muita alegria. Me dá prazer porque ele concorda comigo no plano de salvação da humanidade. Aqui, essa mesma palavra é dita com esse acréscimo que consta em Lucas 9, a ele ouvi. Prestem atenção em Jesus, creiam em Jesus e vocês serão salvos. Dali para frente, eles descem do monte, né? E os discípulos, nessa descida, eles discutem entre si o que seria essa ressurreição. Jesus aproveita a ocasião ainda e lhes diz que antes do Filho do Homem, né, ser rejeitado, veio Elias, e Elias também foi rejeitado. Não é uma nova aparição do Elias do Antigo Testamento, não que apareceu na Terra, não é uma reencarnação, que isso não existe, né? Mas no espírito e poder de Elias, quer dizer, no mesmo Espírito Santo que atuava através dos profetas e de Elias, veio o seu substituto, porque se vestia de forma bem simples também, vivia uma vida muito simples, né? Jesus está se referindo a João Batista, o precursor, o preparador dos corações, aquele que pregava arrependimento e apontava para Jesus, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse Elias já veio, o João Batista, e ele já cumpriu a sua missão, e agora está na vez de Jesus cumprir a sua missão. E aí nós chegamos na segunda parte do nosso evangelho de hoje, agora com os pés no chão. Antes eles estavam os pés lá no monte, contemplando o céu aberto, e agora voltam para a realidade novamente aqui na terra, onde nós carregamos a nossa cruz. Diz o texto que quando eles chegaram perto dos outros discípulos, eles viram então, versículo 14, Marcos 9, 14 e seguintes, que eles viram uma grande multidão em torno dos outros discípulos, dos 9 que tinham ficado ali embaixo, né? E líderes dos fariseus, professores da lei, discutindo com os judeus. Aliás,
discutindo com os discípulos. Aí Jesus pergunta, o que é que vocês estão discutindo com eles? Aí vem um homem da multidão, do meio do povo, e diz, mestre, eu estou com um problema e os teus discípulos não conseguiram resolver. Eu tenho um filho que ele tem um espírito mau, ele é possesso, ele é surdo, mudo, e esse espírito volta e meia derruba o meu filho e faz com que ele rilhe os dentes, que saia espuma da sua boca, derruba ele, às vezes em cima de fogo, às vezes na água, quer matá-lo. Os sintomas são parecidos aqui, descritos com ataque epiléptico. Mas o texto diz claramente, dava claramente a entender que é um demônio que está nele, tanto é que Jesus depois vai chamá-lo de tal. Eu roguei, diz esse pai, aos teus discípulos que os expulsassem e eles não conseguiram. Nós temos que lembrar que numa das viagens missionárias, Jesus deu poder para eles expulsar demônios, nós já estudamos isso, e eles conseguiram. E aqui no final desse texto, Jesus vai dizer, olha, eles perguntam por que não conseguiram. Olha, essa classe, esse tipo, tem várias categorias de demônio. Esse aí, só com oração, e um outro texto mais recente acrescenta, e jejum. Provavelmente não fazendo parte do original, mas só com oração, só com confiança em Deus. Mas pelo fato dos discípulos não terem conseguido expulsar esse demônio, pelo fato dos fariseus, os professores, discutirem, a multidão também não está entendendo bem as coisas, Jesus diz para todos eles, todos ali, gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? E traga um menino aqui, ele vai resolver a situação. Gente sem fé, até quando eu vou aguentar vocês? Essa recriminação Jesus faz para o mundo de hoje também. E nós cristãos somos parecidos com o Pai. Mesmo crentes em Cristo, o Pai que mais adiante vai dizer que ele tem uma fé fraca, ele pede por mais fé. Então Jesus, com razão, também nos puxa a orelha, dizendo, gente sem fé, confiem mais em mim. Então levaram um menino para Jesus, e diz que o Espírito viu Jesus e sacudiu o menino com força, versículo 20. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. E Jesus sabia o que ele estava para fazer, mas ele se interessa pelos fatores humanos e por essa criança como um todo. Antes de tomar uma atitude, ele pergunta ao pai, até quando? Desde quando isso acontece? Desde a infância, diz o pai, desde pequeno. Muitas vezes o Espírito derruba ele na água, no fogo. É muito sofrimento. Tenha pena, tenha compaixão de nós. Se tu podes, diz o pai. Jesus, se eu posso, tudo é possível a quem tem fé. Então o pai gritou, eu tenho fé, mas ajuda-me a ter mais fé ainda. Fortalece a minha fé. Caros amigos, irmãos e irmãs, a fé sempre é salvadora, por menor que ela seja. A fé, por menor que seja, mas sendo verdadeira, a fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício por nós, a fé salva inteiramente. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas os graus, os tamanhos de fé se revelam assim nas coisas do dia a dia. E aqui o Pai suplica por mais fé, além de suplicar por essa atitude de Jesus, que suplicar que ele expulse o demônio, liberte o menino. Então Jesus diz, espírito surdo, mudo, saia desse menino, nunca mais entre nele. E ele sai do menino, ou sacode, ou deixa como morto. Todo mundo acha que ele morreu, né? Mas Jesus estendeu a mão, pegou na mão do menino, ajudou ele a levantar,
e ele estava são, estava tudo resolvido por Deus, pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Pois bem, depois desse fato extraordinário, Jesus e os discípulos retornam para casa e os discípulos perguntam por que nós não conseguimos expulsar esse demônio. E Jesus diz, esse tipo de espírito só pode ser expulso por oração e jejum. Caros ouvintes, aqui vocês que estão comigo, mais uma vez recapitulando, Jesus está sendo transfigurado para que se veja a sua glória, da qual ele desfruta integralmente hoje, mesmo assim ele está conosco, mas ele não permaneceu no monte, ele desceu e foi para a cruz. Isso, de certa forma, ilustra a vida cristã. Nós temos os olhos em Deus, nós cremos em Cristo. A porta do céu está aberta para o perdão, pelo perdão dos nossos pecados, né, que nós recebemos pela fé. Mas é aqui embaixo, no dia a dia, que nós ainda vivemos, nós carregamos a nossa cruz. Jesus nos libertou definitivamente do pecado, e Jesus nos ajuda diariamente a combater o pecado, as tentações e a viver nos seus mandamentos como Deus quer. E Jesus prometeu antes de subir ao céu, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que Ele esteja conosco nos nossos corações, com o seu Santo Espírito, e que nós jamais o abandonemos. Amém. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por tua compaixão que dá a verdadeira libertação. Libertação do pecado, de Satanás, da morte, do inferno. Concede-nos fé para superarmos as nossas dúvidas e ajuda-nos a crer que contigo todas as coisas são possíveis. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. Foi um prazer ter estado com vocês. Fica o convite para continuarem conosco e até a próxima oportunidade.